Fala galera, tranquilo? Bora aqui fazer revisão pra galera do segundo ano pra prova da Multipass do segundo trimestre, beleza? Então bora lá. Desenhe os 3 primeiros harmônicos para cada um dos instrumentos a seguir e determine a nomenclatura de cada harmônico. Galera, é simplesmente fazer isso aqui, ó. Uma corda, esse daqui é o desenho dela no primeiro harmônico. No segundo harmônico é assim. E no terceiro é assim. Ok? Vou fazer as coisas de outra cor aqui para ficar destacado, tudo bem? Tubo aberto. Tubo aberto, esse daqui é um tubo aberto, vou desenhar esse daqui 3 vezes. Opa. Vou desenhar esse aqui 3 vezes. E aí, como é que é a onda aqui dentro? Tubo aberto tem que começar em ventre e terminar em ventre. Esse daqui. Segundo harmônico. Funciona assim. E o terceiro harmônico? É quando tem 3 nós. Então, pronto. Terceiro harmônico. E como é que é o tubo fechado? Olha só, vamos desenhar aqui os 3 casos. Primeiro harmônico tem que começar em ventre e terminar em nó. Próximo harmônico tem que começar em ventre e terminar em nó. Mesma coisa. Esse daqui é chamado de primeiro, terceiro e quinto harmônico, porque tubo fechado só tem os harmônicos ímpares, enquanto todos os outros têm qualquer harmônico inteiro. Claro? Então, pronto, é isso aqui. Ok? Então, determine a razão entre o comprimento de um tubo aberto e um tubo fechado para que ambos gerem um harmônico fundamental de mesma frequência. Se eu quero que eles gerem um fundamental de mesma frequência, olha só, V igual a lambda vezes F. Galera, se eles têm a mesma velocidade e têm a mesma frequência, concorda que eles vão ter o mesmo comprimento de onda? Então, olha só, se eles têm o mesmo comprimento de onda, então qual deve ser o tamanho do tubo aberto para gerar aquilo ali? L igual a N lambda sobre 2. E do tubo fechado? L é igual a N lambda sobre 4. Eu posso dividir uma equação pela outra? Faz sentido porque isso? Olha só, se eu dividir uma equação pela outra, qual isso aqui é do tubo aberto e isso aqui é do tubo fechado? Então eu vou chegar no seguinte, comprimento do tubo aberto sobre comprimento do tubo fechado é igual a, quando eu divido isto por isto, a gente vai cortar os n's, os lambdas, e vai ficar, o que ficou aqui em cima? 1 sobre 2, dividido por, o que ficou aqui embaixo? 1 sobre 4. Resolvendo isso daqui, como é que você divide frações? Manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, vai acabar ficando 4 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 2. Pronto, resolveu a questão. Claro para todo mundo? Ok? Então, deixa eu só circular tudo aqui. Colocar aqui para dentro e acabou. Vamos para a questão número 3. Determine o comprimento do tubo fechado que permite uma frequência de 2400 Hz. Que permite que uma frequência de 2400 Hz gere o terceiro harmônico. Então, ó, um tubo fechado. Terceiro harmônico é desenhado assim. E a frequência é quanto? 2400, certo? Determine o comprimento do tubo que gera o terceiro harmônico. Galera, primeiro eu esqueci de colocar a velocidade do som. Vamos considerar a mesma da questão de cima. V é igual a lambda vezes F. Se a velocidade é 340 e o lambda é o que eu preciso saber, a frequência... Perdão, dei uma leve distraída aqui. Olha só. Então, continuando aqui, qual é a frequência? 2400, tudo bem? Então, 340 dividido por 2400 é exatamente o comprimento de onda. Então, vou escrever aqui, ó, comprimento de onda igual a 340 dividido por 2400. Ali eu escrevi um zero a mais, vamos apagar. Tudo bem? Posso cortar o zero daqui com o zero daqui? Ficou 34 dividido por 240. Posso dividir por 2 em cima e embaixo? Ficou 17 dividido por 120. Ok? Então bora lá.
qual é? Ou vamos logo deixar isso aqui logo na forma decimal para resolver isso aqui logo mais rápido. 0,14166666 metros. Tudo bem? Ou 14,166666 centímetros. Qual é o comprimento de onda? É só aplicar na fórmula depois. L é igual a N lambda sobre 4, porque estamos falando de um tubo fechado. Eu quero que isso daqui gere o terceiro harmônico. Então, N igual a 3, lambda igual a 0,1466666 dividido por 4. Então, resolvendo aqui, estou com a calculadora em mão para conferir isso daqui. Resultado deu L igual a 0,10625 metros, ou 10, aproximadamente 0,63 centímetros. Tudo bem? Pronto, essa é a resposta da questão. Claro? Ok? Então, questão número A. Quais características... Ou questão número A. Questão número 4, letra A. Quais características que diferenciam o som? Galera, suas características são altura, intensidade e timbre. Isso são as características que diferenciam um som do outro. Claro? Depois, classifica o som quanto a uma onda. Como assim? É para classificar quanto a sua natureza, classificar quanto a sua direção de propagação e direção de vibração. Então, propagação e depois vibração. Olha só. Em relação à natureza, qual é o tipo de onda que representa a onda sonora? É uma onda mecânica. E em relação à sua propagação, ela é unidimensional, bidimensional ou tridimensional? Tridimensional, tudo bem? Então ela é onda 3D, tridimensional. E direção de vibração? Longitudinal, transversal ou mista? Longitudinal, ok? Longitudinal. Então, beleza. A velocidade de uma onda na corda depende de quê? A velocidade de uma onda na corda depende da força de tração e da densidade linear apenas. O som fica mais grave ou agudo ao se apertar uma casa no braço do violão? Galera, concorda que se você quer saber o que acontece com a frequência, você tem que pensar nessa fórmula. V igual a lambda vezes F. Aí quer saber o que acontece com a frequência. Eu preciso saber o que acontece com a velocidade e com o lambda. Com qual corda de violão vai seguir essa lógica aqui? L igual a N lambda sobre 2. Então o lambda nessa fórmula vai valer quanto? 2 vezes L sobre N. Tudo bem? E a velocidade? Não é assim? Então, ó, já tem os dois separados. É só colocar na fórmula. Então, V é igual a raiz de F sobre densidade linear. Comprimento de onda é 2L sobre N vezes frequência. Portanto, a frequência é igual a o que estava do outro lado, que era a raiz da força de tração sobre a densidade linear. E agora o N vai passar para lá multiplicando e o 2L dividindo. Então vai ficar N sobre 2L. Eu te pergunto, quando você aperta uma casa do violão, o que você está fazendo? Você está pegando o L e diminuindo de comprimento, não é? Diminuindo o comprimento da corda. O que vai acontecer com a frequência? Por ela ser inversamente proporcional, ela vai aumentar. E o som fica, portanto, mais agudo. Ok? Claro, quem toca algum instrumento de corda já vai sair na vantagem nessa questão pelo fato de que ele já tem uma noção sem precisar calcular nada. Certo? Questão número 5. Determine o nível sonoro de um som recebido com a intensidade igual a tanto. Nível sonoro é o N dessa equação aqui, ó. N é igual a 10 vezes log de I sobre I0. Então, olha só. Se ele quer o nível sonoro, é só calcular. Então, 10 vezes log de I, 10 a menos 7, que é o que está anunciado, dividido por I0. E eu pedi para considerar o I0 igual a 10 a menos 12 para todas essas questões aqui. Logo, então, N vai valer 10 vezes log de 10 a menos 7, com menos 12 embaixo. Menos 12 vai passar para cima, positivo, vai ficar menos 7 mais 12 no expoente.
Então 10 mais 5. E posso simplesmente tombar esse 5 e vai ficar 50 vezes log de 10. Só que log de 10 vale 1. Então o nível sonoro é 50. Acabou a questão. Se um som dobrar sua intensidade, o que deve acontecer com seu nível sonoro? Bem, se a intensidade antes era um valor e depois, olha só, botar assim, ó, intensidade antes era quanto? 10 vezes log da intensidade inicial. Vou chamar de zero não, vou chamar, porque senão vai confundir com a referencial que a gente bota aquele zerinho. Então, nível sonoro no primeiro caso é igual a intensidade 10 vezes o log da intensidade do primeiro caso sobre a intensidade de referência. E o nível sonoro do segundo caso é igual a 10 vezes log da intensidade no segundo caso sobre a intensidade de referência. Se eu falar que a intensidade no segundo caso é 2 vezes igual à intensidade no primeiro caso, então o que a gente vai encontrar? Olha só, posso dividir uma equação pela outra? Pode, não pode? Aliás, antes de fazer isso, concorda que quando não tem nada na base é porque a da base vale 10? Então a gente pode simplesmente dizer que, deixa eu apertar aqui as coisas no cantinho, a gente pode simplesmente dizer que 10 elevado a n1, primeiro passa esse 10 para cá dividindo, certo? 10 elevado ao resultado disso tem que dar igual ao que está aqui. Então eu posso simplesmente falar aqui 10 elevado a n1 sobre 10 é igual a i1 sobre 0. E posso falar a mesma coisa por causa de baixo. 10 elevado a 2 vezes n1 sobre 10 é igual a i2 sobre 0. Então, posso dividir uma equação pela outra? Ao dividir uma equação pela outra, por exemplo, vou dividir esta equação por esta. 10 elevado a 2n1 sobre 10 menos, aliás, dividido por, então isso aqui, dividido por isto. Tudo bem? O que vai ficar? Concorda que vai ficar 10 elevado a 2n1 sobre 10 menos n1 sobre 10. Os expoentes se subtraem, concorda? E aqui, isto daqui, dividido por isto daqui. Vai cortar os o i0 tudo e vai ficar intensidade do segundo caso sobre a intensidade do primeiro. E aqui a gente pode falar que isso daqui, por terem os mesmos denominadores, os expoentes do 10 aqui, posso falar que vai ficar 2n1 menos n1 é n1. Então 10 elevado a n1 sobre 10. Ok? Tudo bem? Então eu posso falar que a intensidade inicial, aqui. Eita, deixa eu apagar aqui. Intensidade final sobre intensidade inicial está dando 10 elevado a n1 sobre 10. Galera, peço perdão aqui, dei um pause rapidinho para ler de novo o que eu tinha feito. E eu reparei que em vez de eu dobrar a intensidade, eu dobrei o nível sonoro no início da questão. Aqui não era para ser 2n1, era para ser n2 mesmo. O que eu dobrei foi a intensidade. Então aqui que é 2 vezes o i1, tudo bem? Então acabou que o cálculo daqui para frente acabou ficando um pouquinho errado. Então bora refazer aqui rapidinho. Então olha só. Nesse caso, agora, então vamos ter que vai ficar n2 sobre 10 e aqui 2 vezes i1. Tudo bem? Continuando a mesma coisa que tinha feito antes, vai ficar 10 elevado a n2 sobre 10 é igual a 2 vezes i1 sobre i0. Regra da bundinha, como a galera da matemática costuma falar. Tudo bem? Então, olha só. Dividindo uma equação pela outra, concorda que se eu dividir esta equação por esta, do lado da direita da equação, na hora que ficar dividido isso por isso, concorda que é 2 vezes uma coisa dividido por aquela coisa?
Logo, o resultado da divisão vai dar 2 desse lado da divisão. Do lado de cá vai ficar 10 elevado a n2 sobre 10 menos n1 sobre 10, ok? Então vai ficar 10 elevado a n2 menos n1 sobre 10 é igual a 2. Como é que resolve agora a questão? Tem que aplicar log dos dois lados, tudo bem? Mas você já consegue ver que o nível sonoro não vai dobrar? Mas tudo bem, bora aplicar log dos dois lados. Aqui vai ficar apenas n2 menos n1 sobre 10 é igual a log de 2. E log de 2, colocando aqui na calculadora, vale aproximadamente 0,3. Então 10 vezes 0,3 dá 3. Quer dizer que n2 menos n1 é aproximadamente 3. Claro? Logo, o que eu estou querendo dizer? Que se a intensidade sonora dobrar, a escala decibel vai aumentar em quantas unidades? 3 unidades. Tudo bem? É isso que a escala decibel faz quando a intensidade sonora dobra de valor. Beleza? Então, continuando fazendo as questões daqui agora. Galera, e não precisa se assustar com essa questão aqui, tudo bem? Essa questão número 6, não precisa se assustar com ela. Foi só uma questão aqui que na prova ela vai estar mais teórica, não vai ter esse cálculo, tudo bem? É só para vocês terem uma noção de matematizar a ideia do que está na prova, tudo bem? Mas galera, bora lá. Reflexão sonora. A velocidade de uma onda sonora se altera devido à reflexão? A velocidade da onda sonora se altera devido à reflexão? Imagina, eu falo alguma coisa, o som bate na parede e volta para mim. A velocidade do som mudou na hora que bateu na parede e voltou? Não, não muda. Tudo bem? A partir de que distância aproximadamente um obstáculo deve estar para começar a se escutar o eco? O eco acontece quando o intervalo de tempo que demora para o som ir e voltar é aproximadamente 0,1 segundos. Portanto, isso acontece quando? Quando o obstáculo está numa parede, você emite um som aqui, o som bate, volta, e o tempo que ele bate e volta é de 0,1 segundos aproximadamente. Logo, é só fazer isso daqui, ó. Se eu disser que a distância da minha fonte até a parede é uma distância d, qual é essa distância para que o tempo passe a ser 0,1 segundos, sabendo que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo? É só fazer. V é igual a ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade da onda sonora? 340. Qual a distância que ele tem que percorrer? A onda não tem que bater lá no final e voltar? Então ela vai ter que percorrer a distância d 2 vezes. Então a distância percorrida é 2d. E quem é o ΔT? É o tempo que a gente está tentando calcular. Com base nele, 0,1 segundos. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui nessa equação? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando qual é a distância d para que um som com essa velocidade ande 2 vezes essa distância d em 0,1 segundos. Claro? Então, só resolver isso daqui. O d vai dar 17 metros. Então, quer dizer que essa é a distância a partir do qual começa-se a se escutar o eco? Sim, é isso mesmo. Acabou a questão. Claro para todo mundo? Então, finalizado.